Oi, pessoal! Eu sou a Clara. Meus pais me deserdaram por causa do meu canal no YouTube. Eles disseram, você não é mais nossa filha e não pode mais morar na nossa casa. Eles basicamente me expulsaram. Como isso aconteceu? O que eu fiz para deixar eles tão chateados? Eu vou contar a história toda. Mas primeiro eu tenho que dizer que meus pais são super estranhos. Eu não tô exagerando. Aqui vão alguns exemplos do que eles costumavam fazer. Nossa cozinha fechava às 8 da noite. Fechava de verdade, como se fosse uma loja. Às 8 da noite, meu pai trancava a porta e tirava a chave. Minha mãe anunciava, se alguém precisar de água, a nossa cozinha vai fechar em 5 minutos. Isso era uma coisa que acontecia todos os dias, então eu achava que era super normal. Um dia eu tava na casa de uma amiga em uma festa do pijama. Pouco antes de dormir, minha amiga disse, minha mãe preparou leite e biscoitos pra gente. Vamos lá pra cozinha. Eu fiquei tão surpresa e perguntei toda ingênua, a cozinha da sua casa fica aberta até tarde? Eu não sou muito chegada em videogames, então essa outra regra que tinha na nossa casa era mais pro meu irmão, Caio. Ele não tinha permissão dos meus pais pra jogar Pokémon. E você sabe por quê? Meus pais são muito religiosos. Meu pai leu em algum lugar que Pokémons podem evoluir. Como um homem religioso, ele não acreditava na evolução. E ele pensava que a evolução no Pokémon apoiava a teoria da evolução, então o meu irmão não podia jogar Pokémon. E por causa das crenças da minha mãe, a gente não podia assistir os filmes do Harry Potter ou ler os livros. Porque, segundo ela, a série divulgava feitiçaria. Como a feitiçaria é considerada um pecado para ela, ficávamos longe dos filmes e livros do Harry Potter. Essas são apenas duas das coisas que somos proibidos de fazer. Eu vou te contar sobre os castigos malucos dos meus pais, o que mostra o quanto eles são esquisitos. Uma vez o meu irmão esqueceu de dar descarga depois de fazer cocô. Quando a minha mãe viu, ela chamou ele. Você vai ficar aqui olhando o seu cocô, ela disse. Ela voltava para ver se ele estava realmente olhando. Meu irmão teve que encarar o cocô dele por 40 minutos. Finalmente, minha mãe gritou da cozinha. Dê a descarga! E ele deu. Mais tarde naquele dia, o Caio me disse, pra todo lugar que eu olho, eu só vejo meu cocô. Eu dei risada na época, mas agora, pensando melhor, foi bem triste. E agora um dos castigos estranhos do meu pai. Sempre que eu tirava uma nota ruim na escola, eu tinha que ligar pros nossos parentes e contar pra eles. Ele ficava do meu lado o tempo todo. Por exemplo, ele ligava pra minha avó e me entregava o telefone. Primeiro eu dizia qual era a matéria e depois a nota que eu tinha tirado. Ele dizia, peça desculpas à sua avó por ser uma vergonha pra nossa família. Então eu pedia desculpas. Isso era mais triste pra minha avó do que pra mim. Além desses castigos estranhos, também tinham alguns que eram bem severos. Os pais normais costumam dizer aos filhos, você não pode sair do seu quarto hoje. Com a gente era, você não pode descer da macieira hoje. Sim, é isso mesmo. Tínhamos que subir em uma árvore e ficar lá por horas de castigo. Tinha uma macieira no nosso quintal. E era nela que tínhamos que subir. Por exemplo, palavrões eram punidos com a árvore. A quantidade de tempo que passávamos em cima da árvore dependia do palavrão. E você sabe qual é a pior parte? Quando você cresce assim, você acha que esse tipo de coisa é normal e fica pensando que isso acontece em todas as casas. Com os 13 anos, eu comecei a ter mais contato com a vida familiar das minhas amigas. E eu percebi que a nossa família não era nada normal. E descobrir isso dificultou as coisas entre mim e os meus pais. Eu não aceitava mais tudo que eles diziam. Então, brigávamos o tempo todo. Eles pensavam que eu agia assim porque agora era uma adolescente. Mas eu dizia pra eles que eles não eram normais e que eles precisavam de terapia sempre que eu podia. Eu me sentia como um vulcão prestes a entrar em erupção e eu não conseguia evitar. Eu tinha que me livrar daquela lava acumulada dentro de mim. Caso contrário, isso iria me prejudicar. Nessa época, eu percebi que me abrir com os outros era como uma terapia pra mim. Eu me sentia melhor quando eu conversava com as minhas amigas, mas tinha algumas coisas que eu não podia contar. Eu passei por coisas tão ruins que ficava preocupada que me julgassem, mesmo que nada disso fosse minha culpa. A solução estava bem na minha frente. Eu decidi criar um canal no YouTube. Eu não ia mostrar o meu rosto, nem contar pra ninguém, inclusive meu irmão. Desse jeito, eu poderia compartilhar tudo de forma totalmente anônima.
Onde você acha que eu gravei meu primeiro vídeo? Sentada na macieira. Posicionei a câmera do celular para mostrar apenas as maçãs. Apertei o botão para gravar e comecei a falar sobre o papel dessa macieira na minha vida. Eu coloquei tudo para fora, é estranho. Mas eu não chorei, eu só falei. Depois eu enviei o vídeo de 1h30 para o meu canal do YouTube, que chamei de A Garota na Árvore. Naquela noite eu me senti completamente relaxada e dormi como um bebê. O vulcão dentro de mim agora tinha uma válvula de escape. Depois de 10 dias, o número de visualizações do meu vídeo começou a aumentar. Eu lembro bem claramente do primeiro comentário. Você realmente viveu isso ou você tá só inventando? Algumas horas depois, recebi outro dizendo: por favor, mostre o seu rosto. Continuei enviando 2 vídeos por semana. Consegui mais de 1.000 inscritos. Os 7 vídeos que enviei tinham 9.000 visualizações. Enquanto minhas feridas emocionais estavam cicatrizando, algo inesperado aconteceu. O meu irmão encontrou o meu canal por acaso. Ele logo me mandou uma mensagem. Mas eu estava indo para casa de uma amiga para fazer um trabalho da escola. Então eu nem olhei minhas mensagens. O sonho do Caio era ser um youtuber. Ele pensou que eu tinha feito esse canal para ser uma também. Ele ficou muito feliz ao ver o número de visualizações e de inscritos. Ele estava orgulhoso de mim e foi imediatamente mostrar para nossa mãe. Quando cheguei em casa, meus pais estavam irados. O Caio percebeu o que tinha feito, mas era tarde demais. Minha mãe dizia: como se atreve a falar das nossas vidas pessoais na internet? Meu pai disse: eu não esperava isso de você. Te demos tudo e você nos apunhalou pelas costas. Mas a questão é que eu não tinha exposto nenhum deles. Eu só tinha contado coisas da minha perspectiva, sem dizer nada de ruim sobre minha mãe ou sobre o meu pai. Apenas descrevi o que tinha acontecido e a minha experiência. Eu tinha o direito de falar sobre isso. Eles me mandaram pro quarto. Ouvi eles terem uma discussão acalorada, mas eu não queria saber o que eles estavam falando, então eu não escutei. 3 horas se passaram. Eu estava me preparando para dormir quando a minha mãe me chamou. Meu pai disse: não tem como a gente perdoar você. Nós trabalhamos duro para te criar e é isso que nós recebemos em troca? Nenhuma punição seria o bastante pro que você fez com a gente. Então, a sua mãe e eu tomamos uma decisão muito difícil. Estamos deserdando você. Não podemos chamar você de nossa filha depois disso. Deserdando? Eu fiquei completamente em choque. Eu continuei ouvindo, mas era como se eu estivesse sonhando. Olhei para minha mãe, que estava chorando e olhando para baixo. Queria que ela me dissesse algo, então eu disse: mãe? Mas ela não olhou para mim. Ela apenas balançou a cabeça. Eu sabia muito bem como eles dois eram teimosos. E que discutir seria inútil. Eu nunca vi o meu pai mudar de ideia sobre nada. Eu não merecia aquilo mesmo. Mas eu não podia fazer nada. Eu queria chorar, mas eu me segurei. Eu não queria que eles me vissem como fraca. Então o que a gente vai fazer? Eu perguntei. Já que vocês estão me deserdando, eu acho que vocês não querem mais que eu fique nessa casa. Meu pai concordou. Estamos te dando 1 semana para encontrar um lugar para você ficar. Eu pude entender a decepção deles. Mas essa reação foi um pouco exagerada, não foi? Me deserdaram e até expulsaram de casa. Eles tinham 2 filhos, mas parece que não tinham um problema em perder um. Mas eu nem sei por que eu fiquei surpresa. O problema dos meus pais era a falta de compaixão com a gente. Eu já contei como eles nos castigavam por coisas pequenas. Eu acho até que foi meio normal que eles reagissem dessa maneira nessa circunstância, sabe? Agora que eu tinha sido expulsa de casa, eu precisava encontrar um lugar para ficar. Eu era estudante do ensino médio, não tinha muitas opções. Então eu fui para casa da minha avó. Meus pais provavelmente sabiam que era isso que eu acabaria fazendo. O meu pai era o filho favorito da minha avó, mas mesmo assim, ela criticava ele o tempo inteiro. Quando ela descobriu o que tinha acontecido, chamou ele para conversar. A Clara é só uma criança. Como você pôde expulsar ela de casa? Ela vai morar comigo a partir de agora. E eu também estou te deserdando. Expulse o Caio também. Eu mesma vou cuidar dos 2. Meu pai ouviu sem dizer nada. Ele só foi embora. Eu tô morando na casa da minha avó há 5 meses. Eu queria ter sido expulsa antes, porque eu me sinto muito bem aqui. O Caio me visita bastante. Ele diz que a minha mãe chora o tempo todo porque sente a minha falta. Eu não sou uma pessoa rancorosa como ela. Eu iria vê-lo imediatamente se ela me chamasse.
Mas acho que nunca mais eu vou morar naquela casa. Fiquei muito triste por ter que excluir o meu canal, mas depois eu parei de me importar. Porque ele realmente serviu para alguma coisa. O canal me ajudou a compartilhar tudo o que estava dentro de mim. Entende? Muito obrigada por me escutar. Se você quiser escutar outras histórias verídicas, inscreva-se aqui nesse canal. Tchau, tchau!